Olá, minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar Dicas Terapêuticas. Dica terapêutica dessa quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023. Fazer um tema muito especial para a gente conversar aqui. Qual o melhor termo para a gente usar para denominar as terapias, gente? Quais os melhores ou o melhor termo para a gente chamar as terapias? Mas antes de entrar nesse mérito, para você que não me conhece, eu sou Everton Cardoso Júnior, sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, pois é, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas. Vambora nós! Gente, em primeiro lugar, acho que o primeiro termo aí empregado para as terapias holísticas, né, para essas terapias todas, é o termo de terapias alternativas, né? Terapias alternativas, se é alternativa, tem um veio principal. O veio principal seria a medicina. E as outras terapias, né, seriam chamadas de terapias alternativas. Isso aí surge mais ou menos no contexto contracultural, anos 60. E para a gente entender melhor, vamos lembrar aquele conceito de racionalidades médicas. Já falei aqui que esse conceito de racionalidades médicas tem a ver com a pesquisa da Madel Luz, uma socióloga brasileira do Instituto de Medicina Social da UERJ, doutora pela Universidade de Paris, uma sumidade. Então ela vai falar sobre as racionalidades médicas. Se a gente fosse empregar ali o espaço-tempo das ciências humanas, o espaço-tempo é a antropologia e a história. Se a gente olhar para a história, olhar para o tempo, olhar para as diferentes culturas, a gente vai compreender que a humanidade ela construiu quatro grandes racionalidades médicas, quatro grandes formas de entender as diferentes práticas de medicina, né? A medicina, aí tem uma divisão Ocidente-Oriente, medicina científica e medicina vitalista no Ocidente, medicina tradicional chinesa e medicina védica ou Ayurveda, as quatro grandes racionalidades médicas. A gente, né, claro que tem outras civilizações e culturas que tiveram suas medicinas, mas elas estão meio que enquadradas dentro dessas quatro aí. Boa parte dessas terapias alternativas tem a ver, né, tem relação com essas racionalidades médicas, né, que compõem, né, um conjunto de racionalidades, né, em contraponto com a racionalidade da medicina científica. Então, boa parte das terapias que compõem, que foram chamadas de alternativas e outros termos foram utilizados, né, vem da medicina tradicional chinesa, como o shiatsu, a acupuntura, moxa, uma série delas. Vem da medicina védica ou ayurveda, né? O uso de fitoterapia, também massagens, uma série de práticas. E a medicina vitalista, uso de cristais, uso de práticas esotéricas dentro de uma visão terapêutica, né? Então, boa parte dessas terapias que compõem as terapias alternativas vêm dessas racionalidades. Claro que posteriormente, né, foram surgindo novas práticas, por exemplo, Theta Healing. Theta Healing é recente, né, embora tenha relações com outras ferramentas, com outras práticas holísticas, ela é relativamente recente, né? Mas e se integra aí no conjunto dessas práticas alternativas, dessas práticas holísticas. Nós temos também dentro da linha da psicologia, por exemplo, algumas práticas que foram saindo ali do escopo das psicologias tradicionais e foram se integrando também com essas práticas holísticas alternativas, como a própria psicologia junguiana, as terapias haitianas, e o próprio trabalho também de transpessoais, como por exemplo de Stanislavski Grof, também,
né? São técnicas que acabaram, né, se integrando nesse conjunto dessas terapias alternativas, terapias naturais. Aí veja bem, o primeiro termo, terapia alternativa, esse termo foi caindo em desuso, especialmente a partir dos anos 80, né, quando a gente já tinha um mercado de terapias alternativas, já tinha um mercado forte. Foi caindo em desuso porque pressupõe, né, como um elemento principal, como fosse uma alternativa à medicina científica, quando na verdade essas técnicas elas podem se integrar e devem se integrar. Então esse termo, a princípio, ele foi empregado, foi utilizado e logo depois foi meio que foi sendo deixado de lado, por assim dizer. Aí vai surgir o termo de terapias naturais. No primeiro momento, esse termo ele é bastante empregado, né? O conceito de natural se contrapondo ao industrial, ao social, ao artificial, né? Como um conceito das terapias, de todas essas práticas terapêuticas holísticas, né? Num certo sentido, né? Tem uma razão de ser, mas por outro lado também não explica muito bem é, é, toda a gama de possibilidades dessas técnicas. Se a gente, né, olhar, por exemplo, para a acupuntura ela se baseia lá na estrutura dos meridianos, dos pontos acupunturais, né, toda uma estrutura da nossa energia, né, mas a agulha ela não é algo natural. Uma coisa é o shiatsu, que você vai mexer naqueles pontos com a pressão dos dedos, né? Ou o próprio reiki, que você vai atuar nos chakras e também nesses pontos acupunturais com a imposição de mãos, né? Entre aspas, seriam técnicas naturais, mas a agulha da acupuntura ela já pressupõe uma tecnologia. Ela já é uma tecnologia, então esse termo natural meio que cai. Aí tem outras ferramentas, a iridologia. A iridologia você usa um aparelho para você fazer ali o mapa da íris, a foto Kirlian, tudo aquilo que tem muitas técnicas que precisam, necessitam, tem relação com algum desenvolvimento tecnológico. Então esse termo natural também não abarca completamente essa gama de terapias. E aí a gente teve um termo cunhado pelo sociólogo, pelo antropólogo francês François Laplantin. Ele escreve um livro sobre medicinas paralelas, né? Também meio na esteira desse conceito de alternativa. Durante um determinado momento, dentro da academia, do mundo acadêmico, se denominou essas práticas como paralelas, mas isso nunca entrou muito dentro da cabeça do terapeuta. Esse termo paralela parece um correlato alternativa e vai ser esse termo paralela que vai gerar o termo complementar, que é um termo que a Organização Mundial de Saúde começa a usar, anos 80 para anos 90 também, né? O trabalho do Laplantin ele é importante para isso. Quando o Laplantin, né, faz esse trabalho, várias técnicas de terapias alternativas já estavam sendo reconhecidas pela OMS como práticas complementares à saúde. Também não acho o termo complementar um termo adequado, pois o complemento ele sugere alguma coisa que vem como principal. E na realidade, nas relações entre as diferentes técnicas terapêuticas, muitas vezes a medicina científica, que seria a principal, ela é complementar a um tratamento holístico, a um tratamento alternativo. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Né, eu cuidando uma cliente, por exemplo, com reiki, eu percebia, né, um desequilíbrio na região pélvica dela. Recomendei que ela buscasse um ginecologista. Ela buscou um ginecologista, tinha uma questão ginecológica ali. Na verdade, quem foi complementar o trabalho principal foi a medicina científica. Então, eu também não gosto desse termo complementar. Ele sugere uma coisa principal, ele sugere uma hierarquia, como se a medicina científica estivesse acima das outras, quando na verdade, se a gente sabe que boa parte dessas técnicas elas são preventivas e a medicina do futuro é uma medicina preventiva, elas não podem ser menor,
né? Não pode ser hierarquicamente menos importante que a própria medicina científica. Aí começa a surgir os termos que são os termos que eu acho que são efetivamente mais adequados. Medicinas integradas, medicinas integrativas, medicinas holísticas e que eu uso mais, terapias transdisciplinares. Vamos tirar o medicina aí, vamos botar terapias, eu prefiro também, né? Então, terapias integradas, durante muito tempo meu centro de terapias era o Centering, Centro de Terapias Integradas. Terapias que se integram dentro de uma concepção holística. O termo holístico, o termo integrado, para mim, ele funcionava mais ou menos como sinônimos, né? Medicinas que se integram, medicinas que têm terapias que têm uma visão do corpo do ser humano de uma forma integrada, conectando o seu organismo biológico a uma estrutura energética que já é estudada há muito tempo. Eu falei que a acupuntura se baseia nos meridianos. Você tem a medicina védica, né, com todo o conhecimento sobre chakras, sobre os campos energéticos, sobre os canais sutis também. Então a gente tem toda uma estrutura energética. Por isso que dentro das racionalidades, o paradigma que estrutura a medicina científica é biomecânico e o paradigma que estrutura as outras racionalidades, a vitalista, a tradicional chinesa e a védica, né, é um paradigma bioenergético, porque entende o corpo humano, né, além do organismo biológico, se integrando aí com toda uma estrutura energética que já é milenarmente estudada por outras culturas e outras técnicas terapêuticas. Sendo assim, né, a gente tem uma visão do ser humano, um ser que integra ali o biológico com essas estruturas mais sutis, né? Então já tem uma visão integrada do ser humano, integrada também no uso das terapias, porque para a gente cuidar da complexidade do humano, essa relação saúde-doença, é interessante, é importante a gente lançar mão de ferramentas que se integrem, que se combinem. Esse é o conceito que está por trás desse termo de terapias integradas, terapias integrativas, mas também da terapia holística e até mesmo das terapias transdisciplinares. Terapia holística também é um termo muito positivo, muito bom, né? Se a gente pegar ali o trabalho, por exemplo, de Louis Dumont, falando da ideologia holista e a ideologia individualista, o holismo ele é um conceito englobalizante. É a mesma coisa dessa forma que a gente pensa, né, a relação de saúde e doença dentro das terapias holísticas. Né? A terapia holística ela não está contra a medicina científica, ela diz que a gente deve buscar, em primeiro lugar, o mais sutil, né, antes daquilo que tem uma intervenção maior no corpo. Mas todas as ferramentas terapêuticas elas fazem parte dessa concepção holística, incluindo a medicina científica. Da mesma forma que você não vai buscar uma cirurgia se você pode se tratar com remédio, você não vai usar um remédio se você pode se tratar com uma alimentação, ou se você pode se tratar, se você pode se cuidar preventivamente trabalhando, né, com respiração, com qualquer outra ferramenta. Então a gente deve buscar sempre o sutil em primeiro lugar, né? Mas, né, tem a hora que é a hora da medicação, assim como tem a hora que é a hora da cirurgia, né? E a concepção holística ela integra, o integrado, o holístico, eles têm muita relação uma coisa com outra, então é uma boa forma da gente estar, né, denominando essas práticas integradas, práticas integrativas, práticas holísticas. E a gente tem também o termo transdisciplinar, porque muitas vezes o transdisciplinar, diferente do interdisciplinar, o interdisciplinar representa o diálogo entre disciplinas de um mesmo saber. A mecatrônica ela é uma engenharia interdisciplinar, né? Mas a gente tem diálogos entre saberes diferentes. O diálogo entre a arte e a ciência é um diálogo transdisciplinar. O diálogo entre a arte e a psicologia, a arte e a terapia é um diálogo transdisciplinar. Então a gente tem a arte-terapia como uma prática transdisciplinar. Quando você aprende uma psicanálise ou práticas psicológicas, saberes psicólogos, ou a própria medicina científica, ou a nutrição, ou a fisioterapia, né, são práticas da ciência.
Quando você integra, né? Eu tive muitos alunos de Reiki, por exemplo, que eram fisioterapeutas. Eu tive muitos alunos de terapias holísticas que eram nutricionistas e mesmo médicos. Então, quando um profissional, né, ele integra uma prática, entre aspas, científica com essas ferramentas holísticas, aí o termo mais adequado é o termo de terapia transdisciplinar. Eu uso terapia transdisciplinar porque, juntamente com psicanálise e com até o meu background de antropologia para compreender o humano, né, eu emprego ferramentas holísticas na minha prática terapêutica. E aí, minha gente, curtiram o papo dessa quarta-feira, 8 de fevereiro? Dá o seu feedback pra gente interagir nas redes. Semana que vem tem mais dicas terapêuticas. Um beijo a todos, obrigado.